E quando a gente vai lendo o seu livro, ou acredito que você mesmo, até mesmo nas suas pesquisas, nos seus estudos, a gente se deparou, né, com relatos de padres jesuítas. Então a gente tem a história da escravidão brasileira totalmente imbricada com a história da Igreja Católica. E assim, por exemplo, nós somos de tradição protestante. E as igrejas protestantes estão no Brasil há cerca de 200 anos. Então, talvez tenha essa conexão direta, mas ninguém se salva dessa, porque você vai para a história dos Estados Unidos, está aí, né? Então, você vai... e aí a gente percebe que a escravidão, ela não foi um incidente de percurso. Em muitos casos, foi até justificada teologicamente, né? E eu queria saber como que... Porque é uma pergunta que a gente recebe muito por ser cristã. Como que você relaciona, assim, a sua própria fé mesmo? Essa é uma pergunta um pouco mais pessoal, com essa história triste da igreja, porque é uma parte da história triste, não é uma parte de que a gente se orgulha. Como que você vê isso? Sim, eu acho que primeiro você tem que separar a instituição terrena, composta por seres humanos, da igreja mística, né, que nós chamamos do corpo místico de Cristo, que faz uma ponte entre a nossa realidade terrena, atual, e o que nós esperamos depois, que é o reino dos céus. Então, e a igreja, ela é tão peregrina que, né, nós temos uma outra pátria além dessa, é a pátria definitiva. Nessa peregrinação, nós somos seres humanos de carne e osso, nós erramos, nós cometemos julgamentos errados, depois nós nos arrependemos, idealmente nós pedimos perdão, nós nos corrigimos, mas nós não estamos isentos de falta. Eu acho que a igreja, seja ela a igreja católica ou a igreja reformada, ela é também peregrina nesse mundo. Ela tem uma dimensão santa e pecadora, vamos dizer assim. É da natureza, né, da igreja. Isso mostra muito na história da escravidão. Eu acho que, primeiro, existe a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de acolhimento, de perdão, de empatia, de chamada caridade, né, o amor cristão. Essa mensagem ela é perene, mas existe no comportamento da igreja, essa igreja que percorre a história, comportamentos que frequentemente contrariam a mensagem cristã. E é o que acontece na história da escravidão. A igreja foi cúmplice, ela participou, ela se beneficiou da história da escravidão desde o início. Então, a escravidão era um projeto de poder, né? Como é que um grupo de seres humanos, domina o outro? Você domina pelo chicote, pelas armas, pela violência, mas também tem uma ideologia escravista. E a igreja ajudou a construir essa ideologia da escravidão. Por exemplo, existe a história da famosa maldição de Cã. O Noé, logo depois do dilúvio, ele se tornou vitivinicultor, fabricava vinho. E, segundo as escrituras, lá pelas tantas, um dia ele bebeu o próprio vinho, ficou nu, dentro de casa, dormiu, aí chegaram os seus 3 filhos, 2 tentaram acolhê-lo, protegê-lo, e um terceiro, o Cã, ironizou o pai. O pai, quando acordou, lançou uma maldição sobre ele e o filho dele, o Canaã, dizendo que a partir daquele momento eles seriam escravos dos outros irmãos. E aí entra a tradição, que aliás é frequentemente citada também na Bíblia como a terra de Cã, como sendo o Egito, como sendo a atual Etiópia, aquela região ali. Ou seja, o Cã e a sua descendência teriam ido para a África, viraram negros e, portanto, eram candidatos naturais à escravidão. Essa é uma base muito sólida da ideologia da escravidão nos ensinamentos dos padres jesuítas, dos reis católicos da época. A ideia de que a escravidão tinha desígnio divino, que pelas escrituras, os negros da África eram candidatos naturais à escravidão. Havia também uma outra justificativa importante, que era um projeto evangelizador, catequizador, herdado da época das cruzadas contra os mouros, no Oriente Médio e no Mediterrâneo.
Essa ideia de que essa igreja que tinha construído a Inquisição, uma igreja muito poderosa, que subjugava e mandava para a fogueira os seus inimigos, os hereges, tinha a prerrogativa de converter os pagãos, incorporá-los à comunidade cristã, inclusive à força. Então, o rei de Portugal ele ganha uma série de prerrogativas dadas pelas bulas papais que autorizavam não só fazer as grandes navegações, ocupar os territórios, mas também escravizar os africanos. E aí tinha essa ideia, né, de que os africanos seriam selvagens, bárbaros, praticantes de religiões demoníacas. Olha, uma ideia que continua vigente ainda hoje em determinadas religiões fundamentalistas cristãs no Brasil, né? De que você tem que destruir terreiro de candomblé e espaços de umbanda no Rio de Janeiro. Essa ideia de que os negros e os africanos eram pagãos e bárbaros e praticantes de religiões demoníacas. E que, portanto, a melhor coisa que podia acontecer seria embarcá-los no navio negreiro para convertê-los à supostamente moderna civilização católica, cristã e portuguesa nos trópicos. Isso foi a base da ideologia escravista nessa época. E a igreja também participou, ela se beneficiou. Então, por exemplo, o Colégio dos Jesuítas em Luanda, capital de Angola, recebia escravos como dízimo dos seus fiéis. O dízimo é aquela taxa, né, que os fiéis pagam à igreja, algumas são mais disciplinadas do que outras nesse aspecto, mas os fiéis católicos de Angola pagavam dízimas que eram despachadas para a Bahia ou para Pernambuco, porque a Companhia de Jesus tinha isenção de impostos, né, no tráfico de escravos, e lá eram vendidos por senhores de engenho da Zona da Mata, de Pernambuco, ou do Recôncavo Baiano. Isso servia como uma das fontes de renda, de sustento para o Colégio dos Jesuítas em Olinda, Recife e Salvador. Então, você observa, né, o tamanho disso, o problema que a gente está lidando aí. Então, por mais que você queira dizer que seria um anacronismo acusar pessoas no passado de explorar a escravidão, tem muita gente que fala isso. Ah, a escravidão era comum. Por que a igreja não podia ter escravos se na época todo mundo tinha escravos? Sim, pode ser um anacronismo, mas o fato é que há uma contradição insolúvel entre a mensagem do evangelho, do amor, da caridade, do acolhimento, do perdão e a prática da escravidão. Essa contradição é insolúvel.